Obrigado, pastor Cid, pastor Anderson. Foi uma alegria para nós sentarmos ouvir o pastor. Eu queria que falasse mais. Que todo fim de semana nós estamos praticamente em algum lugar, algum canto do mundo, ministrando, mas nós não ouvimos muito. Eu anotei tanta coisa dentro da minha Bíblia, o pastor terminou de 18 minutos mais, então eu pedi para o pastor, ele me deu 1 hora e 18 minutos. Obrigado, pastor. É brincadeira, mas eu queria realmente, é tão bom debruçarmos sobre a palavra do Senhor. O tema, nós dividimos praticamente assim, o pastor e a esposa trabalhando mais aspectos do relacionamento a dois, conjugal. Eu e minha esposa vamos lidar com um aspecto que realmente nós gostamos muito. Então eu estou vibrando muito com as nossas mensagens durante essa conferência, falando sobre dar para os nossos filhos um vislumbre da glória de Deus e ao mesmo tempo alcançar o coração deles para uma vida vivida para abençoar e não somente explorar nesse mundo em que nós vivemos, glorificando a Deus. Na criação dos nossos filhos, eu não posso deixar de fora, porque nós vamos sim falar sobre os avós. Comentamos com o pastor esposa hoje, o fato é que como jovem pastor, eu sei que eu falava muito, há muitas aplicações para casais jovens, porque nós éramos casal jovem, com uma criança, 2 crianças, depois Deus acrescentou mais, ela vai mostrar isso daqui a pouco. E as minhas aplicações, das minhas exposições, de mais a ver com trocar fralda, lavar louça, tentar manter um malabarismo, tantas bolas no ar. Eu não pensava em avós, terceira. Agora que eu sou velho, eu penso nessas coisas. Depois de nascer nosso primeiro neto, então de repente eu comecei a ver netos e avós em todas as páginas das Escrituras. Claro que eu estou criando as minhas próprias heresias. Rapidamente, porque essa é a nossa primeira vez, não na cidade, mas aqui como os irmãos apresentam, rapidamente, eu sou um dos pastores já há 35 anos. Já perceberam que eu não sou brasileiro? Agora, nós já temos nosso plano funerário. Um dia eu vou morrer, ser enterrado aqui e ver a terra brasileira, salve, salve. Isso já é determinado. E às vezes eu esqueço que sou americano. Chegamos aqui em 87. Hoje eu sou pastor de exposição bíblica da nossa igreja desde o ano 2000, de fato, mas só para uma vez por mês, porque nós estamos mais fora do que dentro. O pastor Cid comentou, ele foi um dos meus alunos, sempre ameaço quando eu encontro ex-alunos longe de casa, de longa data, revelar as notas que ele tirou comigo, em homilética, grego, provérbios e outras matérias. Mas naquela época eu não tinha digital, então eu não consigo localizar as notas dele. E um privilégio, meu sogro foi o fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida, ainda vive, talvez a razão porque ainda tem um emprego, mas Sr. Davi Cox, em 1965, a família chegou em 63, então minha esposa é brasileira, embora a cidadania é americana, ela passou a vida toda praticamente aqui. Hoje nosso ministério é como o ministério Palavra da Vida, Word of Life Internacional. Depois de tantos anos investindo na vida de casais nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, nos convidaram a ministrar. É a área do meu doutorado, o missionário e sua família, o pastor e sua família, o seminarista. Porque se as nossas famílias estão na mira de Satanás, imagina como o inimigo quer derrubar a família do seu pastor. Eu já perdi 3 pastores nos Estados Unidos para indiscrição moral, imoralidade e outras coisas. Então, hoje nós viajamos para alguns dos muitos países onde casais jovens, crianças pequenas, poucas finanças, muito trabalho, poucos crentes em seus países, eles são mirados tanto pelo povo como exemplo, como pelo inimigo, para derrubar. E a nossa família, eu convido a minha esposa, nós completamos esse ano 40 anos de
iniciou com 6 filhos, pasmem, irmãos, mas seus pais também tiveram seus avós, pelo menos, então não falei. Mas o milagre maior é que Deus nos deu 20 netos. Eu não consigo lembrar nem os nomes dos meus filhos, então eu chamo ela para Boa noite. Bom, Deus nos deu 6 filhos, eu vou rapidamente apresentá-los. Nosso filho mais velho chama Davi, casado com a Adriana. Eles têm 3 filhos. Davi é pastor na nossa igreja em Atibaia, que eles moram bem pertinho. A nossa filha, Michele, casou com um filho de missionários aqui do Brasil também. E eles ministram na Pipa com um ministério chamado Pregue a Palavra. E eles têm 6 filhos. Aí o nosso próximo filho, Daniel, é major da aeronáutica americana. Então ele muda, cada 2 e 3 anos eles estão em algum lugar. E atualmente eles estão na Inglaterra, onde o Daniel comanda a segurança de 2 bases. E eles têm 3 filhos. Depois tem o Steven, que é o nosso filho, ele é pastor nos Estados Unidos, casado com a Hannah, e eles têm 4 filhos. Depois a nossa caçula, Keila, casada com o Fabrício, rapaz da nossa igreja em Atibaia, moram ali em Atibaia também, perto da gente, e eles têm 2 filhos, todos eles muito envolvidos na igreja. Quando tínhamos os 5 filhos, entre 13 e 3 anos, nós adotamos uma criança que tinha 10 anos na época. Então a Juliana, nossa filha adotiva, casada, era casada, tinha 2 filhos, a menorzinha teve muitos problemas, veio a falecer com 2 anos e meio, e no meio disso tudo o marido abandonou a família. Então nossa filha Juliana e seu filho, que ainda está com ela. É muita alegria, mas também temos passado por momentos de tristeza, dificuldade. Nós não estamos aqui para ministrar culpa. Todos nós pais sabemos que nós erramos e erramos muito. Temos que pedir perdão dos nossos filhos, mas também a alegria. O apóstolo João, em 3 João 4, falou: não tenho maior alegria do que esta, de saber que meus filhos andam, na verdade, falando de filhos espirituais também. E já foi falado, mas só para provar que a nossa alma é brasileira mesmo, o ano passado tivemos a oportunidade de reunir a família toda numa casa emprestada para 28 de nós em Colorado, nos Estados Unidos. E a minha filha deu para todos os sobrinhos e sobrinhas uma camisa da seleção brasileira e nas costas colocou o nome e a ordem de nascimento de naquela época de 18, e infelizmente nasceu fora de tempo, depois daquele encontro número 19, mas ela também ganhou a camisa dela. Agora parou, 20 não recebe, até ganha mais uma estrela e a gente compra uma nova camiseta da seleção, tá bom? Nosso tempo aqui, debruçado sobre a palavra de Deus, não vai ser baseado na nossa experiência. A minha convicção é que um jovem solteiro, sem filhos, poderia chegar aqui, abrir a palavra de Deus, explicar e aplicar a palavra e teria toda a validade e autoridade que eu tenho ao falar para vocês. Não é baseado na nossa experiência que nós vamos trabalhar a questão da educação de uma nova geração. Claro que a experiência prática nos ajuda a aplicar e perceber pontos de contato, mas a autoridade nossa é da palavra de Deus. Essa ideia, esse alvo, nós temos que lembrar de ter alegria nos filhos espirituais e também biológicos e adotivos. Não tem uma forma. Nós até com uma certa arrogância, eu falo da minha parte, talvez não da minha esposa, ao avaliarmos a possibilidade de adotar uma criança no orfanato de Atibaia, já ameaçada de estupro por um próprio tio, e a avó matriarca, a mãe, tinha que decidir entre ficar com aquele tio ou com a filha, e ficar com o tio e não com ela. Encontrou-se dentro de um orfanato, uma situação trágica.
Uma experiência, porém, que nos ensinou muito sobre fórmulas, porque nós achávamos, com a minha arrogância, já temos 5 filhos andando com o Senhor, vamos pegar uma criança de rua, criança de orfanato, jogar no meio, misturar bem e põe, sai mais um, para a glória de Davi e de Deus. Não foi nada assim. Esses princípios funcionam, mas como veremos, tem hora que os nossos filhos têm que decidir, escolher a quem servirão. Nós todos somos culpados como pais, mas tem a hora que o filho jovem, à luz do livro de Provérbios, que é o manual de instrução familiar das Escrituras, deixa muito claro, o jovem também tem responsabilidade e tem que decidir. Nosso tema, então, de forma muito prática, por 3 vezes nós vamos simplesmente trabalhar algumas das responsabilidades principais que pais, pastores, sacerdotes do lar têm. Cada noite, cada mensagem, vamos trabalhar um aspecto específico, envolvendo também os avós. Hoje o que nós mais encontramos são pais e avós e professores perdidos. Parece que o bom senso de uma cultura, tradição judaica cristã de décadas ou talvez séculos atrás, perdeu-se em nossos dias. Estamos jogando fora da janela os princípios que nortearam durante 2.000, talvez 3.000 anos, porque nós sabemos melhor. E nós temos pesquisas que demonstram nada. Desculpa ser muito simplista ou obscurantista, talvez. Eu não quero ter cabeça na areia. Mas eu decidi muito tempo atrás. Se nós vamos tentar criar 6 filhos do temor do Senhor, eu vou seguir o manual do fabricante. Eu não tenho sabedoria. Eu não creio que outros têm melhor que Deus faz. E falamos sobre os avós também, porque hoje muitos avós estão muito envolvidos. Eu brinco, mas às vezes o fato de receber nossos netos é uma segunda chance para aplicar alguns princípios que talvez não fizemos com nossos próprios filhos. Nos convertemos mais tarde, aprendemos princípios que não sabíamos. Em vez de lamentar isso, Deus dá uma segunda oportunidade de investir nos netos ou nas crianças da igreja. Então os princípios aplicam para todos. Todo mundo fala hoje nos movimentos ecológicos em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Parece que poucos estão falando sobre deixar filhos melhores para o nosso planeta. E o pastor já falou sobre, na área de casamento, é o mesmo fluxo de pensamento. E o que nos entristece não são somente aquelas pessoas do mundo que estão chegando, sendo convertidos e acrescentando-se às nossas igrejas, é o fato de que às vezes nós, o povo do livro, desconhece os princípios da palavra de Deus. Ficamos perdidos diante das decisões mais básicas da vida, e nós temos um mapa em mãos, uma bússola, luz, lanterna, lâmpada, e nós não consideramos mais. O pastor citou os fariseus, eu cito, os saduceus também indagaram Jesus, criaram um caso complicado de aconselhamento, de dúvidas bíblicas. Os saduceus, sobre casamento de uma senhora que casou-se 7 vezes, todos os maridos morreram. Depois do terceiro marido, esses caras deveriam ter caído. Vixe, de quem será ela a esposa no paraíso? E Jesus deu uma resposta muito contundente. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Assim como aquela afronta quando falou para os fariseus: nunca leram? Vocês não conhecem as Escrituras? Eram as pessoas mais conhecedoras da palavra de Deus, mas não praticavam isso. Hoje nós vemos isso.
mantê-los, como disse o poeta brasileiro. Filhos interrompem carreiras promissoras. Filhos atrapalham a vida, o orçamento. Tem aqueles cálculos ridículos sobre quanto custa para criar um filho até casamento. 100 mil, 200 mil, 300 mil. Isso é um absurdo de valores mundanos sobre o que é essencial para uma criança. Custa, claro. Perdemos alguns prazeres, claro. Nós dirigimos como família uma Kombi por 19 anos. Era o carro que nós tínhamos condições para transportar 6 crianças. Daqui, nós passamos por aqui. De Atibaia, São Paulo, para Assunção, Paraguai. De Atibaia para Porto Alegre. De Atibaia para Recife. De Atibaia para Belém do Pará. Todos nós juntos. Por isso hoje meus filhos não falam comigo. Não, foram tempos tão especiais. Até que a nossa filha caçula, quando casou-se no sítio onde meu filho também mora, ela queria entrar com o papai dentro de uma Kombi. Eu desci do morro e meus irmãos, quando eu comecei a buzinar, a noiva está chegando. Meus filhos, homens, militar, 2 pastores, gêmeos, começaram a chorar. Lembrando os bons velhos tempos na Kombi. Nós não precisamos de um carro de luxo. Hoje temos esse relacionamento com nossos filhos que ultrapassa por 1000 o que nós poderíamos ter tido financeiramente. É interessante essa crise mundial de não querer filhos, é interessante. Nós estivemos ministrando algumas semanas atrás na Polônia, onde a Palavra da Vida tem um ministério fantástico, um país onde só tem 2 crentes para cada 1000 pessoas, de 38 milhões. A minha igreja, a nossa igreja de Atibaia, com 1.300 membros, constituiria 2% da população evangélica do país inteiro. E você vê em todo lugar essas campanhas que perguntam onde estão as crianças. Isso no mundo, país católico. Nos anos 50, cada família tinha 5, 6 filhos. Nos anos 80, agora reduziu-se para 3. Hoje tem 1 e 1 quarto. Eu não sei que 1 quarto de um filho, mas é que tem logo. Estão numa campanha só. Eu falei isso numa conferência semana passada, que estão dando na Polônia. Eu falei $500 por criança por mês, para incentivar os poloneses, mas estava todo mundo se voluntariando para se mudar para a Polônia. Precisa de pessoas, de fato eu acho que é $100, incentivo do governo, porque eles não têm uma nova geração para tomar o lugar e pagar as contas dos mais velhos. Criança não é praga, criança nas escrituras sempre é bênção. O outro lado dessa equação de desequilíbrio, diferente do que a palavra de Deus diz, é tornar a criança o centro de tudo, a rainha ou o rei do lar, e não permitir, eu vou emprestar minha esposa, porque afinal de contas pagaram a passagem dela também, tem que aproveitar, e não o eixo conjugal, o casamento como uma base do filho e o relacionamento pai-filho não suportam o peso dos relacionamentos familiares. Muitos têm filhos como anjinhos, não podem ser contrariados, frágeis, não pode falar uma palavra negativa, é proibido falar não para o filho. Gente, que geração de monstros nós vamos criar. Limites fazem parte. Se você não falar não, a criança se torna sábia aos seus próprios olhos, nunca vai entender que é pecadora perdida, e nunca vai olhar para a cruz de Cristo Jesus. Se o filho for o centro e a família gerar em torno do filho, em algum momento vai afastar mamãe e papai um do outro, e quando chega a
os filhos já saem. E depois de 25 anos de casamento, nós nem nos conhecemos mais. Quando Jesus falou, não separe o que Deus juntou, está falando baseado no que nós já vimos, do eixo central. Então, meus irmãos, nessa noite de introdução e primeira responsabilidade dos pais, exatamente como o pastor Gilson já falou, nós temos uma decisão a tomar. Todo mundo está falando valores do casamento. Todo mundo está falando como deve educar seus filhos e investir nos seus netos. Só que a sabedoria humana, como diz Tiago capítulo 3, está em constante conflito com a sabedoria divina, e nós temos que decidir a quem nós seguiremos. Vocês que são pais têm essa decisão. Já fizeram muitos, outros que estão olhando a possibilidade, o dia que isso vai acontecer. Nós estamos aqui para pleitear, apelar, clamar a vocês seguirem os princípios da palavra de Deus, mesmo que tenha tantas vozes, blá, 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 falando isso, esse caminho, reto toda a vida, mas contraria a palavra de Deus. Nós tomamos essa decisão e fez toda a diferença. Não é fórmula, não é garantia, porque seu filho tem que decidir. Então convido você a abrir sua Bíblia, onde tudo começou. Vamos passar rapidamente no início a trabalhar uma explicação por que é tão difícil. Não somente o relacionamento conjugal, mas o relacionamento pai-filho. E se você olhar para Gênesis capítulo 3, não temos tempo, normalmente nas conferências nós desenvolvemos versículo por versículo, Gênesis 1, 2 e 3, porque a lente bíblica da narrativa da criação foca a família. Eu não tenho como falar sobre teologia bíblica da família, princípios da família, sem voltar, como nós já fizemos em Mateus 19, citando Gênesis 1 e 2. Exatamente isso. É o manual do fabricante da família que declara sua vontade pela família. Mas hoje vamos cair de paraquedas, cadê os nossos tem um piloto aqui de helicóptero por todo lado. Vamos descer de paraquedas, de helicóptero, em Gênesis capítulo 3. Quando Deus fala para a mulher sobre a realidade pós-veneno, em Gênesis 3, a serpente levanta sua cabeça, dá bote no casal e injeta o veneno do pecado em suas veias, e assim deturpou a imagem outrora nítida do Deus triuno. E os resultados são sentidos em casa. Primeiro, conflito conjugal. O homem feito para proteger, pastorear a sua esposa, se torna um diabo. Aponta o seu dedo e acusa a mulher, que nem Satanás. Depois Deus fala de disciplina, não vingança nem punição, visando a restauração. Quando fala para a mulher em Gênesis 3,16, diz assim: e a mulher disse, multiplicarei sobre modo. O texto original literalmente é multiplicando, multiplicarei a dor, o sofrimento da tua gravidez, ou literalmente, e tua gravidez em concepção. Talvez uma multiplicação de gravidez, porque agora a morte vai dizimar o planeta, e para encher a terra, nós teremos que ter múltiplos nascimentos. Em meio de dores darás à luz filhos. Meus irmãos, as nossas lutas inevitáveis na educação dos nossos filhos começaram em Gênesis capítulo 3. É uma disciplina que nos leva como pais desesperados até o trono da graça. Nós não sabemos como criar os nossos filhos. 2 horas de madrugada estamos segurando, balançando uma criança com febre, não
em que a gente se torna gente. A concepção, a fertilização, começa um processo de alegria, com certeza, no parto, uma nova vida, o seu legado, o legado do amor seu, com sua esposa, com seu marido, é eterno. Essa criança sempre será um testemunho do seu amor, do seu casamento. Mas o preço alto, a dor associada a isso, a dor na criação dos filhos, no mundo que jaz no maligno, será sempre uma lembrança de que sem Deus nada podemos fazer. Lemos em Hebreus que esse tipo de disciplina, porém, é para nosso bem. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus disciplinou Adão e Eva justamente no jardim do Éden. Não somente o parto, não a concepção, mas todo o acompanhamento dos nossos filhos. É uma luta contra o pecado. 2 parênteses aqui, uma agora mais outra depois. Mamãe Eva e papai Adão passaram por isso alguns versículos depois. Em um só dia, mamãe Eva, papai Adão perderam Abel e perderam Caim, marido. Caim matou seu próprio irmão. Rivalidade, ciúmes, ira, o veneno do pecado cursa nas veias agora dos filhos, e eles perderam 2 em um dia, e num certo sentido perderam a esperança, porque Eva, eu creio, à luz do texto bíblico, acreditava que Caim seria a semente prometida. Inclusive, voltando um pouco mais em Gênesis 3, um versículo antes da disciplina, Deus já falava em graça. Isso nós não podemos perder. O proto-evangelho, ou em latim, o que os eruditos entendem, o primeiro vislumbre do evangelho, as boas novas. Deus em Gênesis 3,15 anuncia antes da disciplina: porém inimizade Satanás, serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, fatal, e tu lhe ferirás ao calcanhar. O evangelho que vem antes da disciplina foi uma lembrança das boas novas antes das más. Romanos vai inverter isso, Efésios vai inverter isso, porque hoje nós sabemos que precisamos saber as más notícias para depois correr até Cristo para as boas. Mas aqui esse primeiro vislumbre da graça de Deus continua sendo, como pais e avós, nossa única esperança. É o descendente da mulher, um filho nascido. Interessante que o texto fala de semente da mulher, que é esquisito, que normalmente falamos de semente do homem, não da mulher. Mas já temos um vislumbre também da natureza de Cristo Jesus. Deus, homem, Deus teria que se infiltrar em nosso mundo, e o seu sangue puro será o antídoto contra o veneno que cursa em nossas veias. Como diz o livro de Romanos, onde abundou o pecado, o quê? Super abundou a graça. Segundo parêntese aqui, antes de entrarmos nas responsabilidades dos pais, hoje somente uma. Interessante, em Gênesis capítulo 3, versículo 20, a resposta de Adão diante do que alguns chamam de maldição, mas não é. No texto, somente a terra e Satanás são amaldiçoados. O ser humano não. Essa ideia de maldição
de fantasmas pairando sobre sua família, que você tem que desenterrar e despachar, não tem respaldo bíblico, porque Jesus se tornou a nossa maldição. Adão entende isso. Imagina, esse sujeito que logo após Deus abordá-lo, dar oportunidade de confissão, arrependimento, encontrar graça diante de Deus, em vez disso ele aponta o dedo no nariz da Eva e a expõe a uma morte fulminante diante de Deus, seus olhos 3 vezes santos. Foi a mulher que tu me deste. E agora, depois que Deus pronuncia dor no relacionamento conjugal, versículo 16 diz isso também, dor na educação de filhos pecadores, nascidos nas garras de Satanás, dor no trabalho para pôr pão na sua mesa e sua família, e no final, em versículo 19, Deus diz: cara, você vai voltar a ser pó, você vai voltar para a terra de onde veio o seu pecado, você vai ser comido de serpente, porque a serpente come pó, e no fim de trabalhar uma vida toda, suor e sangue, no fim a terra você vai voltar a ser pó. Ele ouve tudo isso. Olha o que ele diz no versículo 20. Primeiras palavras que saem da boca dele: e deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Peraí, isso não faz sentido. Mortícia, eu entendo. Eva, Havá, vida, logo depois da declaração de morte, a não ser que Adão esteja agarrado no proto-evangelho. Versículo 15: é dela que virá a nossa esperança. O filho dela vai acabar com nossa miséria, o suor, o sangue e a morte. E foi isso. E ela, por sua vez, é engraçado? Não, é interessante, coincidente? Não. No capítulo 4, é ela que dá nome para o primogênito Caim, aparentemente no texto, e faz um jogo de palavras que nos leva a entender que ela também estava agarrada na promessa. Agora, nasceu um descendente, nasceu semente, será ele o libertador, será ele o redentor. Fé na promessa, mas a decepção foi grande, porque não era nada disso. Nós precisamos renovar nossa perspectiva sobre os filhos. Nós lemos Salmo 128 hoje à noite, o Salmo anterior, que é a referência. Eu não consigo mais tirar minha aliança de casamento, mas 40 anos, 2 meses, 3 semanas, 2 dias e 10 minutos atrás, no nosso casamento, quando eu pus essa aliança, eu não sei se foi exatamente isso, né? Mas foi mais ou menos, eu me lembro às vezes. Salmo 127. É assim que Deus vê os seus filhos. Herança do Senhor. Provérbios 19 diz que a esposa prudente é herança do Senhor. Receber a herança do Bill Gates, Steve Jobs, uau! Mas essa herança é Deus dá para aqueles que Ele ama. Uma esposa prudente e filhos. Fruto delicioso. Galardão, flechas na mão do guerreiro que nós lançamos para o mundo que nós provavelmente desconheceremos. E a não ser uma morte trágica que nós já passamos em casa com a nossa netinha filha, nossos filhos vão nos sobreviver. Vão ministrar e atingir um mundo que jaz no maligno. Esse é o seu legado. Flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz não é praga, não são monstros. Dá trabalho. Mas feliz o homem que enche deles a sua aljava.
porque serão sua defesa. No lugar onde em Israel casos foram julgados, e os filhos são os primeiros para se levantar e dar testemunho. Você não acusa meu pai assim. Eu conheço meu pai. Eu sei quem é minha mãe. Tem integridade. São idôneos. E quando os próprios filhos podem testemunhar, apesar de todas as nossas falhas, é bênção. Nesses dias nós vamos trabalhar os fatores principais envolvidos. Eu chamo isso o triângulo da sabedoria. Eu sou apaixonado pelo livro de Provérbios, porque é um livro de educação domiciliar dos nossos filhos. É o propósito do livro. E Provérbios trata de 3 fatores envolvidos na educação da próxima geração para a glória de Deus. O primeiro fator que temos que todos lembrar, e nós vamos trabalhar cada um desses aqui nas 3 vezes que estamos juntos, a soberania de Deus. Eu não mudo o coração de ninguém. Eu não mudo minha esposa. Eu não consigo mudar os meus filhos. Só Deus pode fazer isso. Não é oração que torce o braço de Deus. É oração que reconhece: Senhor, eu não consigo nada. E Ele trabalha. Provérbios 16, bem no centro do livro de Provérbios, nós encontramos, versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não há fórmula mágica. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Versículo 9: o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Até o final do texto, versículo 33: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Gente, Deus é soberano, é a providência dele. Ele é um fator, por isso nós intercedemos, clamamos. Vamos falar sobre isso um pouco mais. Segundo lugar, é a ênfase das Escrituras, e amanhã vai ser um grande foco, e nós vamos desenvolver o aspecto de instrução. Intercessão, dependência do Senhor, o único que pode mudar o coração do filho. Mas a instrução é a responsabilidade principal dos pais pastores. Nós somos professores o tempo todo, pelo ensino, pelo exemplo. Provérbios 1 a 9, um rápido esboço do livro todo, o pai fala 10 sermões, como nós como pais já fizemos com nossos filhos, quando saíram de casa para a faculdade, a primeira vez, o primeiro dia da escola. 9 capítulos, o pai vende sabedoria, a perspectiva do alto nas decisões encruzilhadas da vida. Filho meu, adquire sabedoria, com tudo que tens, adquire entendimento, amarra o teu pescoço no teu coração, use como diadema. Filho, é mais precioso de tudo que você pode adquirir. 9 capítulos, o pai ensina. Instrução. Eu já falei, mas o terceiro fator no triângulo da sabedoria, muitos pais sobrecarregados de culpa. Esquece. Na estrutura de Provérbios, capítulo 10 até 31, especialmente os primeiros 6 capítulos, cheios de encruzilhadas. Provérbios 10, 1, o filho sábio alegra a seu pai, mas sempre é dobradiça no que se chama paralelismo, ou poesia hebraica, com linhas paralelas, oposta ou antitética. Mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Não é que um é a alegria do pai, outra a tristeza da mãe. A ideia é: filho, qual dos dois você será? A bola está contigo, é sua decisão agora. Eu fiz tudo que eu consegui fazer. Pai, mãe, que luta, sofre, porque você fez igual. Tem 3 filhos, 2 estão andando com o Senhor, o outro não quer nem saber. E você pensa: eu fiz igual com esse filho. Deus é soberano. Nós instruímos, mas
para a nossa sobrevivência como família, peneirando a palavra de Deus toda, para extrair pepitas sobre a educação de filhos. Me ocorreu uma observação fascinante. É que as responsabilidades principais que Deus designa para pastores, presbíteros, líderes espirituais da igreja local correspondem com as responsabilidades principais dos pais, de onde vem a ideia do pastoreio da família, do sacerdócio. Meu amigo, homem, você é o pastor da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Esposas, mães, você é a pastora nesse sentido, sim. Você quer que eu entre nisso? Você é a pastora das almas dos seus filhos. Percebemos isso no livro de Atos, fascinante. Você lembra em Atos capítulo 6, quando os apóstolos têm aquela disputa sobre o serviço da mesa de órfãos, viúvas e tudo isso? Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e à instrução. Pastorear significa conduzir as ovelhas. Eu sempre recabo a minha Bíblia de verde para lembrar disso, aos pastos verdejantes da palavra. Isso envolve tanto o ensino como o resgate da ovelha desgarrada. O ministério da palavra exige exortação e confrontação, ensino e resgate, ou seja, discipulado e disciplina. Palavrão em nossos dias, em que é proibido proibir. Pensando nessas 3 responsabilidades, para mantê-los acordados agora, nessa hora, mais alguns minutos, mas eu quero gravar um gesto, um símbolo, para nunca esquecermos. 3 responsabilidades do pastor do rebanho e do pastor da família. Simplificando as escrituras, e nós vamos hoje tratar rapidamente, que não tem muitos textos que falam da intercessão, amanhã sobre instrução, e depois disso sobre intervenção. Eu faço isso comigo e falo a palavra para gravar para sempre, tá bom? 3 responsabilidades de pais pastores. A gente faz isso, eu nem sei de onde começou essa ideia de mãos dobradas assim, apontando para Deus, mas é um símbolo. Intercessão, fale comigo, todos. Intercessão, instrução, intercessão, instrução, e agora vem. Intervenção vai ser assim. Eu sei que um dia que é proibida a palmada, nós vamos falar um pouco sobre isso. Lembra aquela máquina de escrever da antiguidade? Meu chefe, reitor do seminário, tem uma coleção de máquinas de escrever. Eu até batia trabalhos para colegas da faculdade e ganhava fazendo isso. E no final de cada linha, você tinha aquele... Então, para valer aquele de nós, vai ser assim: trazer a ovelha desgarrada de múltiplas formas. Não é só usar a disciplina corporal, mas envolve isso também. De volta para o aprisco. Nós vamos fazer assim: intervenção. Senão não vai. Intercessão. Instrução. Intervenção. Dependência, discipulado, disciplina, intercessão, instrução, intervenção.
intercessão. Em tudo isso, o nosso foco é o coração do filho, o centro de controle. Não é condicionar como robô quando tenha pilha o comportamento. Sobre tudo que você deve guardar, o Pai fala em Provérbios: guarda o filho no teu coração. É dele que procedem todas as decisões, todas as fontes da vida. Mais tarde no livro, ele clama: dá-me, filho meu, teu coração. Todo pai precisa clamar e ganhar o coração do seu filho. Os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, isso que nós queremos: não condicionar o comportamento, mas intercessão. Irmãos, Deus usa os desafios de sermos pais e avós, justamente amadores, especialmente no caso dos pais, para fazer com que nós o busquemos, que como talvez nós não faríamos em outro momento. Deus usa a família, para nos levar até o fim de nós mesmos. Deus usa a família para remover aquela máscara dourada que nós usamos na igreja, pesada, brilhona debaixo do braço, talvez celular grande, com muitas Bíblias, graças e paz nos lábios, mas em algum lugar aquela máscara cai, e normalmente cai na sala de estar, no quarto do casal. E Deus usa a nossa família então para nos desmascarar e nos levar até o fim de nós mesmos, que faz com que nós intercedamos com tudo que temos pela vida preciosa, pelo coração do nosso filho, pela escolha da carreira do filho, pelo futuro casamento do filho. Intercessão dos pais, pastores, é o fundamento de tudo. Falamos sobre fé nesta noite, é a maneira como nós mais manifestamos fé dentro de casa. Alguns exemplos bíblicos a gente tem. Essa fé manifestada em intercessão começa antes de nascer os filhos. Ana fazia isso na infertilidade, no 1 Samuel. Vocês, solteiros, poderiam estar orando pelos seus futuros filhos agora. Vocês jovens casais pensando na hora de encontrar com o bebê, se é que Deus permite isso, que não é nada garantido, e não é maldição que paira sobre a família. Levantou-se Ana, diz 1 Samuel, capítulo 1, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de me te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. A oração aflita de uma mãe que cada mês é lembrada: eu não tenho bebê. Cada teste que volta negativo e a montanha russa que isso envolve, clama por intercessão. Nós intercedemos pelos nossos filhos, como Davi fez diante do seu filho que nasceu de Batseba e logo adoeceu e morreu. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente, mas morre. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. A única resposta é a intercessão. Tantas vezes nós aconselhando casais e uma situação envolvendo um filho que já saiu de casa, fez decisões erradas na vida. Pastor, o que nós vamos fazer agora? Ore. Ah, só isso? Só isso? A intercessão é a primeira responsabilidade. Orar sem cessar, Paulo diz. Deus é o único que pode atingir seu filho. Você pode manipular, fazer chantagem,
oferecer gorjetas. Nada disso funciona. Intercessão envolve também os pais diante de rebelião, rebeldia, traição, facadas dos filhos. Rapidamente, olhem sua vida no Salmo 3. Cada vez agora que eu olho para esse salmo, o que me impressiona é o lamento de Davi diante da facada que levou do seu filho Absalão. Agora, tentando-se com as concubinas esposas de Davi no palácio para se tornar tão ofensivo, repugnante diante dos olhos do papai, que não haverá mais reconciliação. E olha que Davi fala quando ele clama a Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. O sobrescrito diz, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Não são as multidões que mais doía Davi, era um filho. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça, mesmo sim diante de um filho que te envergonhou, que se viciou, que se prostituiu, se engravidou. O Senhor é o nosso escudo. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Versículo 5 é incrível para aqueles que já passaram por essa experiência, como nós já passamos. Depois de 9 anos, depois de adotar a nossa filha, com 19 anos, ela decidiu voltar para a família dela, para a biológica. Rejeitou a nossa família, voltou a morar com 8 famílias diferentes durante alguns anos, basicamente dizendo: prefiro voltar para uma comunidade onde eu quase fui estuprada do que ser filho de você. Eu pensei que eu não tenho 10 minutos, mas eu pensei que ele já contaram cheque, pastor, não? E ela disse, efetivamente: eu prefiro voltar para a favela do que ser a filha de vocês que escrevem livros sobre família e educação de filhos. Que vergonha nós passamos. Choramos por 3 meses. Mas olha o versículo 5. A confiança de Davi na intercessão no Deus soberano foi tão grande que ele disse, mesmo sendo facado pelo seu filho: deito em pé com sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E um último texto sobre a intercessão dos pais pastores. É um dos textos prediletos que eu tenho na Bíblia e envolve os avós aqui. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó 1. Eu tive um prefácio, prelúdio. Nós sabemos que no livro de Jó, Jó vai ser testado, mas quem realmente está sendo examinado e provado aqui é Deus, não é Jó. Ele serve junto com tudo que acontece no palco do universo para descobrir, diante da acusação de Satanás, de que Deus é teólogo da prosperidade. Deus compra o louvor. E Deus vai usar Jó para mostrar e envergonhar Satanás, que mesmo perdendo tudo, inclusive toda a família, ou talvez só não a esposa, que ele poderia ter perdido. Mas essa é outra história. Desculpa, pastor, que vai ter ouvido isso. Tanto sofrimento, mas tudo isso para mostrar que Deus é digno de louvor, mesmo que eu não tenha mais nada. E Satanás envergonhado mais, para ilustrar o que diz no início do livro: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha a descrição dele: homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava
aliado do mal. Queria demais que esse fosse talvez falado no meu culto funerário. Eu já tenho um script de tudo que eu quero que eles falem, né? Vocês são convidados. Meu maior medo da vida é que na minha morte ninguém vá no meu culto fúnebre. Então, por favor, vocês são convidados. Mas o texto descreve os bens do versículo 4 para ilustrar o que o homem justo, reto, íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal, fala da família, fala dos filhos. Diz assim: seus filhos, versículo 4, iam às casas uns dos outros. Isso é interessante, que são filhos adultos. Tem casas, nós temos casa, quando nós casamos, essa ideia do casamento. Provavelmente tem filhos. Os filhos. Se 10 deles são casados, ele tem 10 filhos. Tem netos no pedaço também. E faziam banquetes, cada um por sua vez. Essa família, papai Jó e mamãe, ela é anônima das escrituras, mas eu a chamo de enjoa. Fizeram algo certo, porque os filhos adultos se gostam. Fazem banquetes, talvez um aniversário de cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, numa cultura patriarcal. As irmãs já pertencem à família do marido, mas elas são bem-vindas também, não pode fazer a festa sem elas. Comeram e beberam. Mas versículo 5, talvez o texto mais claro da Bíblia sobre nossa responsabilidade na intercessão pelos nossos filhos, sobre o fundamento da família. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, final do ano, último aniversário, último churrasco, chamava Jó a seus filhos, agora como pai, sacerdote, pastoreando a sua família. O santificava, nada de pó mágico, nada de paletó jogado, nada de água benta em cima da televisão. Eles separavam os filhos para uma obra sobrenatural de Deus, levantando-se de madrugada, que ele não vê a hora de fazer isso, oferecendo holocaustos, um boi inteiro, degolado, sangue vertido, representando a minha vida como primogênito, e deu o meu irmão número 2 até número 10, segundo o número de todos eles, pois ele dizia: talvez tenho pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus aonde? Em seu coração. Eu creio que Jó não via coisas escancaradas que ele queria chamar o filho, mas o filho, você nunca viu o papai falar com a mamãe desse jeito? Não fale com sua esposa assim. Isso eu acho que ele teria feito, mas a responsabilidade principal agora e a preocupação de nós que temos filhos criados, adultos, é o coração. Que não tenha nada escondido, blasfemando contra Deus. O que me impressiona é quando diz assim: fazia Jó continuamente, ou no texto original, literalmente todos os dias. Ele não oferecia, eu creio, sacrifícios todos os dias, porque o texto diz que ele fazia só isso no final do rodízio de aniversários. O que ele fazia todos os dias? Ele intercedia, clamava a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu avô paterno. Nessa foto está segurando o seu neto mais bonito, mais inteligente, mais atlético, mais lúcido de todos os outros. 1959 essa foto. Meu avô, um homem de Deus, reto, íntegro. Primeira memória que eu tenho é sentado no colo dele e contou a história de Jó enquanto as mulheres faziam compras no shopping, pernoitando na casa dele. Eu via o vô ajoelhado 5 horas da manhã antes de ir para a fábrica de cobre, que é onde ele trabalhou 51 anos, intercedendo 1 hora. Meus pais durante muitos anos eram alcoólatras. Eu ministro hoje para a família por causa das dores, das cicatrizes que isso causou na minha vida, querendo resgatar outros e não passar por isso. Mas foi a intercessão do vovô Walter que eu creio plenamente é a razão por que eu estou aqui hoje. A intercessão. Não que a oração tem poder para torcer o braço de Deus, mas porque Deus tem poder para transformar o nosso coração. Intercessão. Amanhã nós veremos
instrução. E se Jesus não voltar, eu estou orando muito que ele volte. Antes de ter que falar sobre intervenção, disciplina, nós vamos fazer isso também. Vamos orar e depois eu vou pedir minha esposa falar um pouco dos nossos livros. Pastor, pode a gente terminar assim, vamos manter aqui vocês. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que vai nos ensinar muito esses dias sobre o relacionamento conjugal, a vida de solteiros, a vida de pais, a vida de avós, nessa criação maravilhosa chamada família. Senhor, ajude-nos a resgatar os teus valores para a tua glória e não a nossa. Oramos sempre pelos méritos única e exclusivamente de Jesus. Amém. Queria que a esposa chegasse, temos 1 minuto, então vou falar. Nós temos o ministério que nós chamamos dentro da Palavra da Vida, Palavra e Família, que reúne exposição bíblica voltada para assuntos. O canal de YouTube que, apesar da idade, nós somos youtubers esquisitos. Há 3 anos de programas, quase 200. Amanhã sai o programa 198, alguma coisa, e todo sábado, 10 minutos. Amanhã vai ser sobre finanças. No ar, recomendo para vocês. Amanhã eu vou verificar se 3 de vocês entraram ou não. Nós vamos subir para 7 inscritos. Nós trouxemos no avião alguns dos nossos livros, mas o principal de todos, que está há 30 e tantos anos sendo escrito, é uma enciclopédia, é um comentário expositivo de todos os textos principais. Eu contei com 43, inclusive o livro todo do Cântico dos Cânticos, sobre o que Deus fala sobre a família. Ele fala e não gagueja. Nos apêndices, 50 páginas sobre o difícil assunto, divórcio, recasamento e tudo mais. Esses 2 livros são para discipulado de homens. Então, um pai discipulando seu filho, um grupo pequeno de homens fazendo discipulado. Homem nota 10 visa ver todas as qualificações de 1 Timóteo e Tito, e tem um capítulo sobre cada uma delas, e homens mais parecidos com Jesus vai vendo o propósito que Deus tem na vida do homem. Esses 3 livros são para grupos pequenos de casais, são 15 lições, muito fácil de usar, tem um quebra-gelo, 10 objetivos, é muito fácil, não precisa ser preparada a aula antes, porque é bem instruído aí. O primeiro, o azulzinho, é sobre casamentos, o verde sobre criação de filhos, e o roxo sobre as dificuldades, tempestades, toda a família passa, e como Deus quer trabalhar nosso coração no meio dessas tempestades. 151 reflexões sobre educação de filhos, são todos os textos que têm alguma coisa a dizer sobre criação de filhos, com uma rápida explicação e uma aplicação. O legado dos avós, o Davi escreveu junto com a minha mãe, então genro e sogra escreveram um livro junto. Minha mãe tem 20 netos também, então o Davi tem 13 capítulos daquilo que deveríamos repassar para a próxima geração, e a minha mãe entra com 101 ideias de como fazer isso, tem até receita no livro. Aí, Casamento Nota 10 é um livro devocional para casais, do A a Z, princípios bíblicos para praticarmos. 2 livros, sendo que o casamento é tão importante, o propósito que Deus tem para o casamento é tão importante, como podemos ajudar os nossos jovens já no namoro e noivado a construir um alicerce sólido. E o Mapa do Tesouro é livro devocional tirado de provérbios para jovens, adolescentes, ou o pai lê junto com seu filho júnior. Aí temos 5 livros de 101 ideias para grupos pequenos, mulheres, famílias, professores e para dinamizar o mundo doméstico. E esses parecem ser engraçados, né? Ideias para paparicar a esposa, paparicar o marido, mas de novo, são versículos bíblicos, uma explicação e uma sugestão de como praticar. Gente, só para esclarecer, nós não ganhamos nada com nossos livros. Nós designamos tudo para missões. Já tem 25 a 30% de desconto. Se você não comprar, nós vamos comer muito bem na segunda-feira. Então nós não somos livreiros, não estamos fazendo, para abençoar vocês. Não tem frete, trouxemos tudo no avião e vamos voltar com tudo que se você não precisar. Mas também abençoa vários missionários que nós adotamos e os livros vizinhos. Pastor, obrigado.